Pois então, a gente já disse aqui o nome do nosso convidado, querido Beto Conte. Ele se apresenta como um viajante curioso. Já conhece mais de 156 países e 6 continentes. Que tal, Vicente, hein? O que tu acha disso? Só isso? Só, pouca coisa. Pouca coisa. Diretor da Trip Travel Viagens e Intercâmbios desde 1988. No último dia 28, ele fez um evento muito bacana para celebrar os 30 anos da Grand Tour, que foi realizado num restaurante aqui em Porto Alegre. E ele também voltou de uma viagem, esses dias ele estava aqui na Band, e eu e o Vicente encontramos ele aqui e cobramos dele, que a gente nunca tinha trazido o Beto aqui no nosso programa. E ele vai contar um pouco de todas essas experiências. Eu e o Vicente, E eu queria aquela camiseta, Vicente, daqueles elefantes, né? Não, elefantes não, dos gorilas. Dos gorilas. Um elefante na cabeça. Então, ó, viu, hoje eu só vou contar. Eu estava no Moinhos há pouco, numa reunião, e aí eu estava vindo para cá. E aí, trânsito, esse louco que tu pegou, e eu chamando Uber, né? Cancelava e tal. Entrei num táxi, ali, limpa de táxi. Quando eu chego aqui dentro, desci aqui no estacionamento, desci. E eu só vi aquela pessoa, senhora, e eu, a senhora tem que pagar, não é Uber. Que horror. Então, assim, ó, eu já troquei o chimpanzé por um elefante, Vicente. Aí esqueço de pagar o táxi. Acontece. Então tá. Beto, querido, muito obrigada por estar conosco. É muito bom estar aqui. Eu sempre ouço vocês, porque eu pego a Helena, minha filha, estuda na Projeto. Então é às 18h15, né? Então entre 5h30 e 6h15, né? 6h30, né? Eu pego o final do programa anterior e o início de vocês, né? Então é sempre bom ver a cara das vozes que estão por trás, né? E engraçado também, essa história, durante muito tempo, eu fazia o College Radio da Ipanema. E daí uma vez eu entrei num táxi, né, falando do táxi, o cara olhou e me viu, eu disse, tu é o Beto. Ai, querido, quem sabe? Eu me conhecia pela voz, que né? Legal, então é muito né? legal isso, o alcance que tem a rádio, que muitas pessoas não se dão conta, né? Então é um prazer estar aqui e conversar aqui com os nossos ouvintes, né? Então, a minha história com viagens é longa, né? Porque eu sempre fui um apaixonado por viagens. Desde criança, eu tinha muita curiosidade. Meus livros eram As Mil e Uma Noites, né? Com Simbal Marujo, percorrendo pelo mundo, o Júlio Verne dando a volta ao mundo em 80 dias, né? E eu acabei fiz meu intercâmbio nos Estados Unidos, que é muito legal, que abre o teu leque. Até então, um guri de Caxias do Sul, da região italiana, meio homogêneo em termos culturais, né? Vai para esse vasto mundo, né, que se oferece. Daí acabei voltando, fiz engenharia civil, arquitetura, e quando eu fui fazer Beto, tu acha que ele tem cara de engenheiro, Vicente? Não, né? De arquiteto. Arquiteto, Arquiteto, mas engenheiro não. Para, Mas cadê o esquadro? Mas a minha história com engenharia que foi que me colocou no mundo, né? Porque eu fui fazer uma especialização na Suíça em cálculo estrutural, patologia de estruturas de concreto armado. Ai, meu Deus, né? Eu tinha me formado, perigo, me formei legal, me formei em primeiro lugar aqui na URGS e consegui essa vaga. E para fugir no inverno europeu, no meu segundo ano na Suíça, né, que eu fui para a Ásia, e aquela história que hoje é o conceito da minha empresa, você sempre volta diferente de uma viagem. Ao longo desse ano sabático na Ásia, da Índia até o Paquistão, a China, né, o Tibete, né, eu vi que eu queria trabalhar com alguma coisa ligada com jornalismo, né, jornalismo, história, línguas ou viagens, né? E daí, no final, viagens, eu voltei para Porto Alegre, acabei abrindo aqui a Trip and Travel, e que já são 36 anos de história, né? E esse evento que está comentando é o meu produto predileto, né, que são os Grand Tours. Os Grand Tours iniciaram há 30 anos atrás, exatamente, em 1994, quando o Monsieur Roche, o historiador francês aqui de Porto Alegre, que formou gerações de diplomatas e amantes da civilização francesa, me convidou para a gente fazer uma viagem
pelo interior da França, por isso que é o nome Grand Tour, né? Então fizemos o Grand Tour de France, que era para ser uma edição apenas, e hoje virou um conceito de viagem, que é uma viagem de imersão cultural. Nós já realizamos 55 Grand Tours, né? Cobrindo 110 países, né? Nos 6 continentes, 650 cidades, 1.001 dias viajando, né, ao longo dessas 3 décadas. E que o que é muito legal, Vicente, Ana Cássia, queridos ouvintes, né, é que é um vínculo muito legal, porque nós todos temos uma curiosidade, eu e os meus viajantes, né, de conhecer o mundo, de se aprofundar. Então se faz palestras antes das viagens, se lança um ano antes, então palestra de geopolítica, de história, de geografia, de artes, né? Conforme o país, né? Por exemplo, Irlanda, convidei a Cíntia Moscovitch para falar sobre Joyce, os grandes escritores, né? Sempre convidando especialistas, Chopin, a Olinda Alessandrini falando sobre Chopin quando a gente foi para a Polônia, né? Então é muito legal porque tu já sai com uma bagagem, né? Eu indico literatura, filmes para a gente assistir, e lá eu dou tema, Vicente. As pessoas... Tema. 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 Então, um arquiteto vai falar sobre a arquitetura tradicional de tal lugar, né? Um médico sobre a questão de saúde. Então, é muito legal porque as pessoas se preparam antes, né? Para poder contribuir. Então, por isso que eu amo viajar, né? Para a questão de aprender, né? E compartilhar esse conhecimento, né? Então, essa é a trajetória. E daí, então, a gente comemorou esses 30 anos aqui no Le Bistrô, com 150 passageiros mais frequentes, né, representando toda essa comunidade viajante. Eu tenho algumas perguntas. Vai lá! Eu não tive... Eu cheguei a estudar no Roche, mas eu não cheguei a conhecer o Monsieur Roche. Me contavam que era uma figura fora de série. Fantástica. Então, quem que eram as tuas professoras? A Madame Roche, a Graciela? Não peguei a Madame Roche também. Peguei outros professores mais jovens e até um francês, mas de nomes não vou conseguir lembrar. Não, então, o Monsieur Roche, quando eu, em 1900, vou liberar a idade aqui. Há 15 anos atrás. Em 1980, quando eu vim para Porto Alegre para fazer a faculdade, me falaram que tinha um professor que tinha uma salinha na Rua Uruguai, que era o professor Roche. E daí fui e eu fiz 35 anos tive o privilégio de fazer aula com o Mr. Roche durante 35 anos. Inicialmente gramática e depois geopolítica. As aulas de quarta-feira, muitos dos ouvintes aqui, os Englers, Calacum e tantos outros que estão aqui nos ouvindo, né? Participavam, a gente entrava semestre, saía semestre, fazia sobre a questão do Islã, a questão do budismo, o Oriente Médio, Estados Unidos, China, né? Então era muito legal porque era, né, absorver esse conhecimento imenso que o Monsieur Roche tinha e esse olhar sensível, inteligente, olhando para o macro, né? Principalmente nesse momento que a gente vive com tanta polarização e sem julgamentos, né? E ele conseguia sempre dar com um olhar otimista, né? Então, o Monsieur Roche, a gente, nesse dia 28, nós lançamos um livro, né? Foi os Grand Tours 30 anos, né? E é dedicado ao Monsieur Roche, né? Por todo esse legado, esse olhar, né? Então, um olhar amoroso e inclusivo para esse planeta tão diverso e fascinante que a gente vive, né? Ainda sobre olhar, então, tu comentou que teve uma virada no Sudeste Asiático. Esse Sudeste Asiático, ele é revolucionário mesmo, assim, muda muito as perspectivas, a cabeça da pessoa? Eu sempre coloco, eu dou muita palestra para escolas, né? E eu acho que é sempre a gente tem que se oportunizar em diferentes momentos da vida, sair da nossa zona de conforto, que é muito é fácil dizer, mas é difícil fazer, né? E se defrontar com o diferente, né? Com o novo. E com isso, muitas vezes, no meu caso, isso aconteceu,
pensar, e eu me lembro exatamente o dia, Vicente, era no norte do Caxemir, próximo de Srinagar. Eu tinha ido para as montanhas, eu estava deitado ali numa pedra, vendo o sol, estava friozinho, mas com sol. Eu disse, pá, que legal, cada dia tá conhecendo coisas novas, línguas, era pré-internet, onde a informação ainda a gente buscava, ou era no olhar e na fala, né? E que legal se eu pudesse conduzir minha vida de uma forma diferente, não voltar para a Suíça, concluir essa minha especialização em patologia de estrutura de concreto armado. E daí que caiu a ficha, né? Aos 25 anos, 24 anos. E por que não? Por que não mudar a tua vida, né? E foi ali que me permitiu, né, dar essa volta. Poderia ser, no caso foi na Índia, mas poderia ter sido no Sudeste Asiático, pode ser em qualquer lugar, desde que esteja aberto, né? Então, nós aqui que fazemos o que a gente gosta, né? É tão bom, né? Saber que tu vai acordar, tô indo para a rádio, né? Eu tô indo trabalhar, porque é o fundamental, e a gente consegue fazer melhor e com mais destreza as coisas que a gente gosta, né? O meu irmão foi pela agência para o Canadá. Fez um intercâmbio com a gente. É isso, ele foi a Ottawa e Toronto. Legal. E já faz alguns anos, assim, 15. Talvez faça 15, Faça 15. Mas, enfim, o muito engraçado era que era uma era já com internet, mas não o que era hoje. E eu recordo ele ligando com o fuso horário, né? E, tipo assim, tinha que ligar pra Embratel, né? Ligava pra Embratel, tinha que mandar pra lá, pra cá. Uma coisa que a gente nem imagina hoje, tipo assim, podendo ligar qualquer hora, ao vivo, onde eu tô. Então foi, tipo assim, o primeiro choque é esse tecnológico que a gente tá vendo, assim, que hoje é uma facilidade de comunicação que a gente não tinha. E na época, quando ele me mostrou aquelas imagens do Canadá e aquela coisa de neve, aquela cidade subterrânea, eu falei, nossa senhora, que mundo é esse o Canadá, né? Uma realidade muito diferente daqui. Então, a facilidade de comunicação e informação, que é bárbaro para nós estarmos atualizados e sabendo em tempo real tudo o que acontece na Síria, né? E no mundo. E, por outro lado, ele tira um pouco, né? Por isso que cada vez eu busco viajar para lugares mais distantes, né? Então, e agora a gente entra no tema da conversa que me convidaram hoje, né? Por que o Beto foi para Ruanda, para Bujumbura, no Burundi, né? Ou para Entebbe, né? Então, foi muito legal, porque sim, eu tenho uma meta, né? Então, até um determinado dia ali, no dia 2 de dezembro de 2031, eu quero completar todos os países do globo, né? Então, até agora foi 155, faltam ainda uns 38, né? E só vai sobrar jogo duro a partir de agora, né? Então, a Helena, que minha filha, disse, papai, você está fazendo as coisas erradas, você não pode voltar para onde já conhece, senão tu não vai conseguir chegar logo na tua meta, né? E daí, então, foi uma viagem super legal. Eu fui a convite do Singita, que é uma rede de resorts, para conhecer as maiores e as melhores experiências de África, né? Então, em Ruanda, que é esse pequeno país que nós todos nos lembramos, né, em função do sangrento genocídio de 1994, quando 1 milhão de Tutsis foram massacrados pelos seus vizinhos Hutus, e que foi um turning point na história do país e talvez, não posso dizer graças a isso, mas em função disso ganhou muito ajuda internacional. E hoje está um país que se destaca em todo o leste africano pela modernidade, pela limpeza, pelos avanços, né? E um deles é na proteção dos grandes gorilas, né? Então, os gorilas são africanos, tem 4 tipos de gorilas na África, e esses gorilas são os gorilas de montanha, que Ana Cássia talvez se lembre do filme A Montanha dos Gorilas, claro, né, que trata da zoóloga Diane Fossey, e que toda essa luta pela preservação, e ela acabou sendo assassinada exatamente porque ela condenava a caça dos gorilas. Então, nessa
cadeia de montanhas que se chama Virunga, que tem entre a República Democrática do Congo, Ruanda e Uganda, é o último reduto deles, né? Mas tem 1.096 gorilas, todos monitorados, e Ruanda faz um trabalho excepcional, né? Então, cada dia, 96 pessoas têm o direito de entrar na montanha, né? Somos divididos em grupos de 8 e naquela manhã eles determinam qual os grupos podem ser visitados, né? Então tem 14 que podem ser visitados, outros 10 que ficam preservados, né? Só pesquisadores. E nós tivemos Ai, Beto, que coisa a linda. chance, Ai, que inveja. né, de visitarmos a família Iguixa. E daí, primeiro eu gostei por causa que eu tinha ouvido falar que a Iguixa era a maior família, né? Eram 35 membros, né? E depois, lendo ali a história deles, no dia 30 de novembro, alguns dias atrás, foi o dia que o Iguixa rompeu com a família Sussa e criou seu grupo. Então, sempre tem um silverback, né? Que é um gorila macho, adulto e o dominante, né, que controla aquele determinada família. E o Iguixa era um menino, né, ele enfrenta o alfa, né, e perde, e ele tem que sair. Mas, gente, ele era muito carismático. Ele leva 23 membros da família, né? Então o Sussa ficou um grupo minoritário e o Iguixa veio com 23 e ao longo desses 10 anos, hoje eles são 35. Então, daí é a vida como ela é. De manhã, o Ranger, ele localiza onde eles estão, porque eles estão se deslocando, né? Daí a gente vai até onde dá para ir mais perto de caminhão, né? E o 4x4. Daí tem que caminhar, que pode ser de 1 a 4 horas. Né? Nós tivemos sorte. Tem que estar com o físico em dia, né? Foram 2 horas e também eu imaginava que iam ser trilha nada, o cara com machete abrindo nos bambuzal, assim, porque conforme onde eles estavam não tinha trilha, né? Pra lá. E chega perto de quanto tempo? Então assim, a gente, depois de 2 horas, daqui a pouco eles dizem, deixem tudo aqui, tirem mochila, cantil, né? Fiquem com nada, eles... informam, orientam de manhã que não passar perfume, né? Usar roupas verde escura, preto, né? Nada que chame atenção, né? Porque agora nós estamos próximos, né? Então a gente deixou tudo, ficamos só com o celular, máquina fotográfica. E daí começamos a caminhar. Daí eu pensei, da mesma maneira que a gente caminhou 2 horas, se perto sei lá, mais meia hora. Daqui a pouco eles param, me viram pro lado, tá aqui, o Vicente está aqui a 2 metros de mim, né? Então era a distância que eu tava de uma mãe e um filhote e mais uma figura ali, né? E daí a gente tem direito a ficar 1 hora, exatamente para não estressar, né? E eles estão super na deles, continuam fazendo o que tem que fazer, não se sentem intimidados, invadidos, né? Mas se sentem, eles comunicam. A gente não deve fazer comunicação, contato visual. Pois é isso que eu queria dizer. Não deve, porque pode ser provocação, sei lá o quê. E a gente aprende a se comunicar. Tudo bem, somos amigos, né? E de fato funciona ali E daí teve uma das meninas que em algum momento ela foram fazer a foto, ela estava de costa para um mini grupo e a gorila não gostou, se levantou e bateu no peito, né? E o Ranger pega e nos tira, nos convida a sair. Mas foi muito legal, a gente viu tudo, a gente viu acasalamento, viu o silverback com os pequenos, viu os pequenos pulando, né? Mas é diferente de outras experiências que se tem, é mata fechada, né? Então tu vê nesgas da comunidade, que é legal, não fica escancarado, não é um National Geographic que está vendo ali, tu pega algumas impressões, né, de como
é o convívio deles, né? Mas o que é legal eles são muito parecidos com a gente, Pois né? eu ia dizer, dá para sentir alguma inteligência, assim? Um jeito, como acariciam os como filhotes. Como acaricia e brincam, né? E tinha os filhotes pulando, saltitante, né? E o acasalamento é bonito? E daí o acasalamento que foi bem interessante, porque era um acasalamento indevido, né? Só o Silverback que tem direito de ter as fêmeas, né? Então, que daí garante que todos os filhotes são deles, né? E ali eram 4 gorilas machos, né? O alfa mais 3, né? E 8 fêmeas, depois os pitocos, né, de diferentes idades. E daí o Ranger, que a gente não sabia quem que era quem ali, mas o Ranger, não, esse não é um alfa, né, e ele ficou insistindo com ela até que ela cedeu, né, e logo depois eles já se separaram e eles olhando, tipo assim, opa, se o Silverback veio aqui, tô ralado, né. Me pegaram na tampa, que legal, Beto. E daí depois a gente viu, tem a Diane Fossey, tem uma fundação, né? A Ellen DeGeneres, aquela atriz americana, né? Então ela que banca essa fundação. E ali a gente viu várias coisas. Daí numa delas a gente viu essa questão, né? Desse enfrentamento, né? Isso, se ele visse, seria maior desrespeito, né? Só passar na frente um gorila macho, passar na frente do Silverback sem uma posição de submissão já é afronta, né? E daí nesse filme que a gente viu, esse outro macho estava tentando conduzir o grupo para um determinado caminho. Quem conduz é o alfa, né? Ele que vai garantir a segurança, o território, a proteção de território e tudo mais. Então é muito legal, né? E os gorilinha pequenininho, deve ser muito lindo. Então essa foi uma experiência bárbara e daí alguns dias depois a gente voou para Grumeti, que é uma região no Serengeti, na Tanzânia, onde todos área de conservação, mas ainda aí é mais protegido porque são poucos lodges permitidos. E nós, durante 4 dias, nós seguimos uma família de leões. Né? Então tinha os 4 leões, novamente um leão predominante, outros 3 assistentes, né? As leoas que fazem todo o trabalho e um monte de filhote, né? Então tinha gêmeos de 3 meses, 6 meses, os guris de 8 meses a gente chamou do Simba e o Bora, o Simbora. E daí esse que achei fantástico de como eles são afetivos e ficam brincando, não tem um momento que um passando pelo outro não dá um cutucãozinho, dá um cutucãozinho, daí a mãe vem dar uma lambida, né? E muito legal também é que tinham 3 que tinham filhotes, né? 3 irmãs ou 3 primas, sei lá, né? E os filhotes mamavam onde estava disponível, né? Então, quando tu via, tinha 3 mamando numa mesma leoa, né? Então, é muito legal. Então, a África, eu já tinha ido, sei lá, umas 10 vezes para safaris na África, mas essa região, seja Ruanda, em função dos gorilas, ou a região do Grumeti, na Tanzânia, é assim, é a vida selvagem, exatamente como ela é, e que ótimo, né, que esses países conseguiram reverter, né, da caça predatória, coisa, para a proteção. As comunidades, eles já... qualquer ONG que está aí, ela tem a função de educação junto aos jovens, né, e daí os jovens já são treinados para depois trabalhar com guarda-parques, né? Então tudo faz com que a comunidade como um todo vá proteger aquela área que em outros momentos podiam ver como o predador do seu gado, ou vem o elefante e come toda uma plantação, né? Como acontece, né? Então é muito, muito legal. Daí o outro lugar que eu fui foi Burundi, que também é do lado do Ruanda, e ambos têm a mesma composição étnica, né, de 85% Hutus e 15% Tutsi, e ambos tiveram... E dá para sentir realmente assim que eles hoje
Sim, essa é a política. Inclusive, eu que sou curioso, a gente não pode perguntar se tu é Hutu ou Tutsi, né? Politicamente incorreto. Não deve, esse passado é a ser lembrado no genocídio, mas não ser incentivado, né? Chegaste aí no hotel, o hotel aqui do filme, o Hotel Ruanda. No Mille Collines, né? Então a gente passou pela frente, né? Então aquilo é muito, deve ser dramático, muito dramático, né? E teve essa escritora ruandense que teve aqui na fronteira do pensamento, que tem um nome complicado, que eu li o livro dela, não me lembro o nome, né? Mas que mostra bem como foi trágico aquele período, né? Muito. E Burundi ainda tem uma situação difícil, é considerado um dos países mais pobres da África, que é o continente mais pobre do mundo, né? Mas ali eu fui por uma curiosidade. Primeiro eu queria visitar o Lago Tanganica, né? Que os grandes exploradores britânicos do século XIX mencionavam, né? E eu fui no ponto de encontro do Dr. Livingstone com o Stanley, né? Então o Dr. Livingstone, que era um missionário, explorador e médico em escocês, ele tinha desaparecido. E daí o New York Herald contrata, isso em 1860, né? Contrata o Stanley, que também era um explorador, para fazer os passos do Livingstone para saber onde que ele tinha morrido, o que tinha acontecido. E ele encontra ele, né? Então tem a famosa frase, né? Quando ele se encontra e diz... Dr. Livingstone, I presume. E o cara disse, yes, I am. Então é muito legal. Então eu estive aí nesse local, né? E depois um outro lugar legal que eu completei o meu circuito foi em Uganda, no Lago Vitória, que é aquele filme também emblemático, que é Montanhas da Lua, que é do John Speke e o Richard Burton. O nome similar, o mesmo do ator, né? Mas um explorador do século XIX, que vão buscar as fontes do Nilo, né? Então, e daí o Speke corretamente define que é o Lago Vitória a fonte do Nilo, né? A nascente do Nilo. Então consegui colocar nessa viagem todos os meus grandes sonhos, né? De infância, de juventude, né? De resgate. Isso que é muito legal. E quando eu atendo, eu sempre pergunto, mas qual é o teu sonho, né? Porque, né, eu acho que é isso que é legal da gente fazer na vida, né? É ir preenchendo alguns sonhos que a gente tem, né? Tu consegue me levar para Marte? Marte não está nos meus projetos. Este é o meu sonho, ainda. Hein, Beto? Porque meu é Marte. Não, mas já fui para a Antártica, para o Ártico. O Vicente recebeu um convite agora, ele não quis ir, tu acredita? Muito frio. Ele achou que ia ser muito mas frio. Eles dão os casacos. Muito obrigado. Para a Antártica ou para o Ártico? Para a Antártica. Não, na próxima vez aceito. O continente antártico, frio. Mas, Beto, eu fiquei curioso, o que falta? São 30 aí? São 193, né? Então 55 dá 38, né? Então faltam o grande miolo da África Negra, Chad, República Centro-Africana, Gabão, Congo, né? E que isso é mais difícil, né? E depois na Oceania, um monte de ilha, que essa é fácil de fazer. Vanuatu, Tonga, Songa, Fiji. Isso aí eu já programei para 2026, né? Mas essas são aquelas que podem desaparecer também com a função do... Mas as Maldivas... Desde a primeira vez que eu fui, há uns 30 anos atrás, já dizia que ela ia desaparecer até no próximo na virada do milênio, né? Não então, aconteceu, né? Não aconteceu. Mas, de fato, tudo a preocupação. A questão climática. Mas são essas, e daí na Europa falta Ucrânia e Bielorrússia e Moldávia, né? Aqui nas Américas, Guiana, que é Guiana inglesa, e Suriname, né?
e o Haiti, né? Então vai alguns países que faltam completar o meu mapa afetivo. E é muito perrengue, por exemplo, essa viagem ali, por exemplo, de Uganda, Botsuana, faz de avião, faz de... Então nós temos, eu não conhecia ainda essa companhia aérea, né? Então, a Ethiopian Airways, da Etiópia, é o grande hub da África. Né? Então, da mesma maneira que nós temos Emirates no Oriente Médio, British na Europa, a Ethiopian, ela voa de São Paulo direto para Addis Abeba e dali para todos esses países. Então, eu voei de Addis Abeba para Bujumbura, que é no Burundi. Tem voo para Kigali, em Ruanda, tem voo para Kilimanjaro, na Tanzânia, ou seja, e Entebbe, em Uganda. Então, toda essa região se pode ir via aérea através da Addis Abeba. Né? Eu estou assistindo a série do João Avelange, que eu quero dizer, recomendo a vocês, que é... O da FIFA? O da FIFA. E casualmente ontem... um dos capítulos mostra quando ele fez, né, ele precisava ser eleito, que ele queria, as negociações que ele fez, e que ele leva o Pelé para a África, justamente para todos esses países, para fazer os jogos. E aí aparece muito isso, E eu estava casualmente ontem pensando, né, que tipo de evolução a sociedade teve daquela época que o Pelé chegou lá e era a única referência que o pessoal da África quase tinha sobre o Brasil, né? Era pela seleção e viviam todas essas atrocidades, os ditadores, né? E eu estava pensando como é que hoje está. Se sente tranquilo chegando nesses locais, nos aeroportos? Então, é lógico que cada país vai ter suas peculiaridades regionais. Então, na Etiópia, que Addis Abeba é super tranquilo, é ali que nós temos a sede da União Africana. Né? Então, em 1960, 60, 70 foi a grande década da independência das antigas colônias francesas, inglesas e as demais potências europeias, né? E daí se fundou em Addis Abeba, que a Etiópia é o único que não tinha uma história de dominação europeia. Né? Então, ali nós temos o Comitê da ONU para os Investimentos Econômicos na África e da União Africana. Então é super seguro, tu tens uma estrutura viária, de hoteleira, né? Mas no norte tem umas regiões de conflito, né? Burundi, onde eu fui também, na região que eu estava, é a São Paulo deles, né? É o centro econômico, mas tem outras regiões de conflito. Então sempre é importante estar bem informado, né? Mas o continente como um todo, ele está passando por um bom momento, né? Então, a China investindo muito na África, né? Infraestrutura, é lógico, para daí tirar trocas comerciais, né, de minérios que eles precisam, né? Mas tu vê para tudo que é lado grandes empresas chinesas, né, fazendo investimentos na África, né? Então, sim, a gente espera, né, que as cenas que a gente conheceu dos anos 70, da fome na Etiópia, né, não volte a acontecer, né? Mas tem conflitos, né? O Sudão do Sul está com conflitos, né? Mas isso que é o legal de viajar, eu vejo sempre como um grande mosaico, um grande quebra-cabeça, que cada pecinha que a gente vai colocando vai entendendo um pouco melhor tanto a geopolítica, né, quanto a história e a geografia desse planeta tão fascinante que nós vivemos, né? Plaente apresenta Edition Moinhos, uma edição limitada na rua mais exclusiva do Moinhos de Vento, e essa Nissan com o melhor da tecnologia japonesa e ofertas para a linha Kicks. Aproveite. Temos que encerrar, Ana Cássia. Deixamos o convite aqui, né, para o querido Beto voltar mais vezes para contar. Olha, a gente não precisa nem fazer pergunta, né, porque tem tanta coisa, tanta história, tanta experiência
Beto, muito, muito, muito obrigada. E Ana Cássia, eu vou aproveitar para convidar os ouvintes aí. Então, eu levo 4 viagens por ano, né? Então, agora em fevereiro eu vou para Península Arábica, Arábia Saudita, Bahrein e Omã. Depois, em maio, para a Puglia e depois para a Grécia. E os fiordes noruegueses, né? Então, consulte ali na Trip Travel Tour, né? Que nós temos todas essas viagens com acompanhamento de Beto Conte. Depois da viagem ele tem que vir aqui contar, né? Claro, é isso, já fica o convite, né? Beto, como é que foi lá no Oriente? Omã. Imagina. Tem que voltar, Beto. Não, e a Arábia Saudita vai ser toda, vai ser Jeddah, Medina, Alula, Riad, vai ser bem completo. Que espetáculo. Obrigado, Beto. Valeu, gente. Obrigado beijo, e uma até boa amanhã, semana, ouvintes. Vicente. Tchau. Você ouviu Band News Happy Hour.